Tem um fungo que se chama Sporotrix brasiliensis, que é pouco conhecido, né? Há algumas décadas atrás, nunca se ouviu falar desse fungo. Mas ele está se tornando um problema de saúde pública já, está tendo bastante casos dele, e ele consegue se infiltrar nas camadas superficiais da pele, vai colonizando o tecido subcutâneo, podendo até invadir o sistema linfático, afetar os olhos, nariz e pulmão. Então, quem tem aquele fungo na unha do pé, pensa, né, que só está um fungo lá. E na realidade, não está só lá. Ele está disseminado no seu corpo inteiro, né? Então, essa espécie de fungo, essa que especificamente, o Sporotrix, ele é conhecido por sua alta virulência também e pela capacidade de causar quadros infecciosos graves. E o problema é que as pessoas estão tomando muito fungicidas. E esses fungicidas, o que acontece? O corpo começa a criar resistência. Então, a resistência a remédios está se tornando cada vez mais comum em outras espécies de fungo. É o caso do antibiótico, né? Antigamente, recentemente, até pouco tempo atrás, não precisava de receita para tomar antibiótico. Qualquer um ia lá na farmácia, comprava o antibiótico, né? E tomava. O que aconteceu? Supercrescimento bacteriano, né? Bactérias resistentes. Isso é um grande problema. Está acontecendo isso com os fungicidas também. A síndrome fúngica está cada vez mais comum, né? Entre as pessoas. Muita gente com fungo. Qualquer lugar do corpo, por exemplo, candidíase, né? Um tipo de fungo também, Candida albicans. E é fácil fazer alguns testes para saber se você está com fungos. Por exemplo, a maçã, eu já tinha falado disso em outra ocasião, vou falar de novo. A maçã, ela tem um tipo de açúcar, né? Que os fungos adoram, que se chama arabinose. Então, a arabinose da maçã, quando a gente tem um excesso de fungos, ao consumir a maçã, essa arabinose aumenta, esse açúcar aumenta. E com isso, o que vai acontecer? Quando os fungos fazem a fermentação, eles produzem uma substância que induz a baixa de açúcar no sangue. Então, você, além de alimentar o fungo, você pode até ter uma hipoglicemia. Não que eu não estou falando para comer açúcar e muito menos para parar de comer maçã. Mas se a pessoa já está com fungo, tem algumas coisas que aumentam, né? Aumentam o crescimento fúngico. Esses alimentos alimentam os parasitas. E com essa síndrome fúngica, aparecem alguns sintomas. Cansaço, fome e principalmente por doce, porque o fungo adora doce. Então, a vontade que você tem de doce, de comer doce, na realidade não é você que tem, é o fungo, né? O fungo que está em você. Irritabilidade, alterações de humor, né? Vontade, né? Tanto de doces como de carboidratos refinados. Aí começa a aparecer, por exemplo, candidíase de repetição. Então, seu sistema imunológico já está deprimido, porque seu intestino normalmente já está disbiótico, né? Já está com alguma inflamação. Como eu já falei e sempre falo, o intestino é responsável por 90% da nossa imunidade. E aí, o que acontece? A imunidade baixa, você não consegue, né, lutar contra esses parasitas e eles dominam, né? Protocolo leva em consideração a Lua? Sim, levamos em consideração a Lua. Tanto que o protocolo, as vagas vão abrir dia 6, mas ele só começa quando começa a Lua nova, tá? E na realidade, tem a fase das cinturas, quem está no IDF-10 já está acabando essa fase de tinturas, vai entrar na fase da limpeza de fígado, mas continua desparasitando. A gente desparasita 70 dias do protocolo. Claro que a ênfase maior é na etapa das tinturas, mas com tudo que a gente vai usar lá, de alimentos funcionais e outras coisas que a gente usa, você desparasita, começa a desparasitar já no primeiro dia, né? Não é que vai ficar saindo verme de você, mas você já está se preparando, seu organismo já está se preparando para a desparasitação, tá? Depois a gente vai explicar com mais detalhes. E essas candidíases de repetição, o corpo está desnutrido por causa da má alimentação. Quem come muito carboidrato alimenta fungo.
má absorção de nutriente, porque o intestino já está desbiótico, né? E aí também o intestino, além da desbiose, está com uma hipermeabilidade intestinal, a parede do intestino, que é uma das maiores barreiras que a gente tem, está rompida. E aí é mais fácil cair, né? Qualquer tipo de agente agressor lá na corrente sanguínea. Então, como saber se você está com fungo? Candidíase vaginal, infecções urinárias recorrentes. Sapinho, né? Aquela sapinho aqui, língua branca também, e a língua branca também quer dizer desbiose. Coceira no ouvido, alergias, dermatites, micose de pele e unha, mas não quer dizer que seja só na unha, tá? Já tá em você, já tá lá dentro. Por isso que não adianta ficar passando remedinho lá na unha, né? Cansaço persistente, alterações de humor, inchaço abdominal, desconfortos digestivos, refluxos, gases, má digestão. Então, estudos já constataram que existe uma relação entre infecções fúngicas e problemas de comportamento. E alguns vermes também. Eu vou ainda falar de parasita, de vermes essa semana, né? Por exemplo, toxoplasma, que dá alterações de humor e até esquizofrenia, mas os fungos também. Então, existem artigos, por exemplo, no PubMed, que é o maior site de artigos publicados, relacionando candidíase com mudanças de humor frequentes e súbitas, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, ansiedade, depressão, comportamentos agressivos e impulsivos. Mas se você estiver muito irritado, agressivo e impulsivo, pode ser fungo, tá? E, então, como eu já falei, a resistência dos fungos aos remédios está cada vez mais alta. E tem um tipo de fungo, que é a Candida auris, não é a Candida albicans, tá? É a Candida auris, que representa uma séria ameaça à saúde devido a essa capacidade de resistir aos antifúngicos. Ele é um superfungo que foi identificado pela primeira vez em 2009, tá? No canal auditivo de um paciente no Japão. E depois, né, que foi identificado esse paciente, aí se espalhou lá pelo mundo. Em 2020, o Brasil emitiu, né, um alerta sobre o primeiro caso de superfungo na Bahia, e depois vieram mais 15 casos, tá? Então, ao contrário da maioria dos fungos ambientais, a Candida auris apresenta tolerância a temperaturas elevadas, de 37 a 42 graus. Então, às vezes, e alguns fungos também, você compra aquele amendoim, né, que vai tomar com cerveja, gente, tira a cerveja, é a pior bebida alcoólica que tem. Mas falando do amendoim, o amendoim tá lotado de fungo. Ah, mas eu faço no forno amendoim, não mata, tá? Tem alguns tipos de fungos que não matam a altas temperaturas. E outros sinais que você pode estar com síndrome fúngica: rachadura nos pés. Quem tem rachadura nos pés? Né? Aí fica lá na manicure com aquela lima, acho que nem usa mais isso, né? Aquela lixa lá, e agora tem um motorzinho, né, que lixa aquele casco de cavalo, né? Aliás, minha mãe usava casco de cavalo para unha da mão, né? Para não quebrar. Lembra casco de cavalo? Não era assim que chamava? Mas tem gente que tem um casco mesmo no calcanhar, né? Isso pode ser fungo, né? Então, ele está relacionado, essa rachadura nos pés, à falta do complexo B, pelo próprio parasita que está se alimentando dela. Então, tem parasitas, tem tipos de vermes que comem a vitamina B12, tá? Principalmente a B12, e aí você, às vezes, está com problema de memória, até demência, por causa disso, parasita. Você tira o parasita, a B12 começa a subir no seu organismo. Como a B12 age muito no sistema nervoso central, na baía de mielina, você pode recuperar, né, esses níveis adequados de B12, fora que a B12 é super importante para o processo de metilação lá no fígado, como eu já expliquei, foi ontem, né? Não, acho que antes de ontem, que é o verdadeiro detox do fígado. Então, a vitamina B12 é uma das vitaminas mais importantes que a gente tem, e pode ser o parasita que está se alimentando dela e você tá com todos esses problemas. A pele com descamação também é outro sinal de síndrome fúngica.
indica dermatite ou micoses de pele e pode ser também relacionada à falta de biotina, que é a vitamina B7, gorduras, né? Além dos fungos.